Não estava com dor, mas não dormia. E assim, o ensaio tem como andar, o ensaio vai demorar 5 horas por conta disso. Tem certas técnicas e certas táticas que a gente pode usar com bebês que não dormem, que faz com que o ensaio seja mais rápido do que com o bebê que está dormindo. O bebê que não dorme, na realidade, o bebê ele dorme de 16 a 18 horas por dia. E pode ser que justamente no horário que é o ensaio, ele esteja a fim de ficar acordado e não seja por motivo nenhum. Não seja por cólica, não seja por nenhum tipo de mal-estar. Ele simplesmente não quer dormir. E o que a gente deve fazer num momento como esse? Ficar lá esperando, dar pra mãe. Se alguém tiver uma opinião sobre isso, pode falar pra mim, tá? Se vai ficar esperando. Então, assim, eu acho que a maior preocupação de todo mundo é em satisfazer o cliente. A gente vai conseguir fazer um ensaio lindo, um ensaio que as fotos rendam, que sejam fotos maravilhosas, mas principalmente que o cliente fique feliz. Porque quando a mãe sai do estúdio, ela não pode sair com uma sensação pesada, uma sensação de que ela fez mal pro filho dela. E às vezes essa agonia, essa espera, essa expectativa, tudo isso faz com que a mãe se sinta muito mal, entendeu? Ela se sinta de uma forma que ela não vai fazer bem para ela aquilo. E eu acho que isso, na minha opinião, no meu modo de ver e por tudo que eu já passei, é mais importante isso do que simplesmente fazer as fotos. As fotos, elas são lindas, mas elas são lindas pra gente e são lindas para os pais, mas a gente acaba querendo ter as fotos mais difíceis. A gente acaba querendo ter o tempo todo pose de sapinho, pose de barriguinha pra cima, poses que o bebê tá pelado, poses que o bebê não tá contido. Mas o que mais importa disso tudo não é bem por aí. Eu acho que o mais importante nisso tudo é a recordação que a família vai levar. E dependendo da técnica que você use, esse bebê que não estava dormindo, que eu estava contando para vocês, dependendo da técnica que você use, ele vai dormir. Uma hora ou outra ele vai dormir e o ensaio vai demorar menos de 1h30. O ensaio de ontem demorou 1h30. Foi 1h30 que eu fiquei com o bebê. E esse bebê, no final, fez gatinho, fez ladinho, fez barriguinha pra cima, todo no final. A nossa ansiedade, a nossa vontade de fazer as fotos acaba... Aline, Aline, faz uma coisa. Manda no meu e-mail. O que acontece? Se você mandou pelo meu site tem um problema. Vou até falar para todo mundo. O meu site tem um problema. Não sei se foi pelo site. O meu site tem um problema sério. Ele cai no meu Hotmail. E o meu Hotmail que é o mesmo e-mail do meu do Facebook, é um e-mail que eu não tenho mais acesso. Esse e-mail, ele acabou. E eu não consigo trocar o meu Facebook. E o meu site, a conexão é pelo Facebook. E eu não consigo trocar isso. E como o site já tem muita coisa, eu não tenho como desfazer ele. Então, se você quiser falar comigo, Aline, me manda um WhatsApp, tá? Meu WhatsApp tem aqui na página, você consegue linkar direto nele, ou lá no meu Instagram, lá na bio, também você consegue ir direto no meu WhatsApp pra falar comigo, tá? Eu tenho um problema sério isso com e-mail, gente. Vou ter que dar um jeito. Em relação a isso, não tem muita saída, não. Bom, mas voltando a falar de bebês que não dormem. Eu vou ver... Eu tô planejando aqui, amanhã, provavelmente, eu vou compartilhar uma tela que eu não quis compartilhar hoje, porque eu vou começar essa série de lives hoje. Então, eu não queria no primeiro dia, que eu não sei quantas pessoas iriam estar, já colocar isso. Então, não deixei preparado. Amanhã eu vou compartilhar a tela com o bebê. O bebê que eu já fotografei, que eu filmei lá na hora, e que estava com dificuldade de dormir, que estava com dificuldade de várias coisas. Então, eu quero mostrar para vocês um pedacinho disso. Mas voltando a falar da questão do bebê... Oi, Lu, tudo bom? Voltando a falar da questão do bebê quando ele não dorme, a nossa tática e a estratégia que a gente vai usar para o bebê dormir é que vai fazer diferença para a mãe. A principal coisa que a gente tem que pensar é que o bebê não pode chorar. A gente tem que fazer de tudo para o bebê não chorar. Porque quando o bebê chora, a gente deixa a mãe muito aflita. E quando a mãe fica muito aflita, isso contamina a gente. A gente acaba ficando muito mal com isso. E a gente não pode se afetar pela mãe.
A mãe, ela, a gente é que tá guiando, a gente é que tá guiando a sessão, não é a mãe que tá guiando a sessão. Quem guia a sessão somos nós. E o que importa é o que a gente vai passar para essa família, a segurança que a gente está passando, do que a gente sabe, o que a gente está fazendo. Para isso, a gente tem que conhecer o bebê. Tipo assim, não dá para ser só fotógrafo. Você tem que pular essa etapa para trabalhar com newborn. Você tem que saber fotografia, você tem que trabalhar bem com fotografia, mas você tem que entender que não é só fotografia. Porque a gente está lidando com um ser humano de uma semana, de 10 dias, e que a gente tem que saber o que está acontecendo com ele. Porque se a gente não souber o que está acontecendo com ele, nosso ensaio não vai andar. Não é nem só pro bem-estar dele e da mãe, não. É porque realmente o nosso ensaio não vai andar, o nosso ensaio não vai sair do lugar. E a gente precisa que esse ensaio ande. Como é que a gente faz para perceber o que está acontecendo com o bebê? Em primeiro lugar, vocês têm que fazer uma anamnese do bebê quando o bebê está no colo de vocês. Colocou o bebê no colo, assim, eu não sei como é que vocês fazem. Eu não sei como é que vocês fazem quem trabalha com... Se tem alguém que faz fotografia de newborn, fotografia newborn aqui. Eu troco a roupa do bebê no meu colo. Quando o bebê chega, eu faço várias perguntas pra mãe. Oi, mãe, tudo bem? O bebê mamou? Como é que foi a noite dele? Ele dormiu a noite toda? Ele chorou ontem? Tomou vacina? Começa a conversar. E nisso vocês vão pegar o bebê pro colo de vocês. E o bebê vai estar no colo de vocês e vocês começam a tirar a roupinha. Nesse momento, vocês já conseguem avaliar o bebê. Saber se a barriguinha dele tá dura, saber se ele tá com gases, saber se ele não tá com nada, ou se ele tá de cocô, se ele tá de xixi. Isso tudo. E vocês veem no corpinho dele, ele dá muitos sinais do que tá acontecendo. Ele dobra o corpinho quando é cólica, ele mexe com a perninha. Quando é refluxo, ele joga a cabeça para trás. Então, depois que você começa a fotografar bastante tempo, que você conhece um pouco de fisiologia do bebê, você consegue ver que o bebê, os sintomas que o bebê está tendo. O que ele passa através do corpo dele, ele passa para você o que ele está sentindo. E sabendo disso, você consegue pensar o que você vai fazer. Por exemplo, se o bebê acabou de mamar, o bebê começa a voltar leite, se ele começa a ter um pouco de refluxo, ele começa a chorar e jogar a cabeça para trás, se ele começa a fazer várias coisas assim, uma tática que a gente teria seria enrolar o bebê. Só que a gente não vai poder enrolar, porque se a gente enrolar o bebê nessa hora, a gente vai apertar a barriguinha dele e o leite vai voltar. E aí ele vai chorar. E ele não vai ficar quieto nem enrolado. Então, assim, a gente tem que saber, dependendo do que o bebê apresente, o que eu posso fazer com ele. Então, assim, basicamente, cólica. Se o bebê tá com cólica e a gente enrolar ele, a cólica vai melhorar e vai ajudar a passar. E assim, 98% dos casos resolve o problema. Mas a nossa expectativa de fazer foto pelado, de fazer foto difícil, nos sabotam. Isso acaba sabotando a gente. Ah, tá. Vi uma mensagem ali, gente. A gente acaba sabotando a gente. Porque o que acontece? A gente acaba querendo fazer fotos mais difíceis, a gente fica na expectativa de esperar, a gente fica tentando colocar o bebê, e aí de repente a gente coloca o bebê em qualquer posição, ele deita ali em qualquer posição, você fica com medo de mexer nele e não consegue ajustar a pose, e a pose fica lá meia boca. Faz a foto, no primeiro clique ele ouve o clique e ele acorda. Então, assim, se vocês perceberem que o bebê realmente está com dificuldade de dormir, que ele realmente tem esse tipo de problema, eu acho que um passo que vocês podem dar é direto enrolar ele. Direto. O enrolar ele vai fazer ele acalmar, a não ser que ele esteja com refluxo. Só que também é enrolando que a gente vai acalmar ele, só com maneiras de enrolar diferentes. E ali a gente vai começar a fazer as fotos. Não importa, a mãe tá ali, chegou, deu 15 minutos, é o tempo do bebê chegar, se ele tiver que mamar, alguma coisa. É começar a fotografar. Não dá pra esperar. E às vezes ele enrolado, mesmo enrolado, ele tá de olho aberto. Mais enrolado a gente consegue conter. Então, a gente faz as fotos com o bebê enrolado, a gente faz toda a sessão, termina com ela. No final, a gente vai desenrolando o bebê devagar e a gente termina de desenrolar e vê o que consegue fazer. Só que a nossa sessão já está garantida, ela já existe e a gente fez ela em meia hora.
A gente já tem ali umas 15, 20 fotos muito bonitas. E que isso já garante o nosso ensaio e a nossa paz, a nossa tranquilidade. Porque até a gente passar a ter confiança no que a gente está fazendo, demora um pouquinho. Depois que a gente tem essa confiança do que a gente está fazendo, a gente passa a tomar essas atitudes com tranquilidade. Mas realmente, quando a mãe foi escolher as fotos, isso eu parei para pensar e eu comecei a analisar, deve ter uns 3 anos. Quando as mães começam a escolher as fotos, se o bebê tiver um pouquinho assim, porque às vezes assim, a gente bota um gorrinho no bebê, o bebê faz assim, ó, espreme, aí ele fica com cara de bravo. E a mãe acha que ele tá zangado, ele não tá zangado, é que a testa dele caiu. E isso já faz ela ficar triste, porque ela acha que o filho tá zangado. Então, assim, tudo isso pesa. Então, se o bebê tiver com um rostinho de calma, com um rostinho de paz, com um rostinho de tranquilidade, com um rostinho de... que ele tá bem, que ele tá tranquilo, isso vai passar, isso vai perpetuar, né? Ele vai se sentir bem com isso. E a mãe, quando for escolher as fotos, pode ser que apareça só o rostinho do bebê. Tá só aqui, não tá aparecendo nada. Porque o bebê tá acordado o tempo inteiro. Ele não dormiu, entendeu? Tá acordado o tempo todo. Só que ela vai ver que ele tá tranquilo. E ela vai amar as fotos. É muito raro uma mãe que queira uma foto que o bebê que ele sofreu para tirar. Não é que ele sofreu, ela vai ficar com a foto, mas o que ela vai contar para todo mundo, o que ela vai falar para todo mundo é que essa foto foi feita de uma forma que o filho dela sofreu. Aí é o que ela vai contar. Nossa, coitada da fotógrafa. Fotógrafa, nossa, tadinha, parecia, mas ele não dormia. Ele não dormia. E, na realidade, a desculpa que nós damos para nossa incompetência, se pode dizer de incompetência, é transferir a culpa pro bebê. É transferir a culpa pro sono dele. Mas, na realidade, é a gente que não sabe o que vai fazer. Porque se a gente souber o que a gente tem que fazer, o ensaio sai. E ele sai bonito. A gente só não pode ter a expectativa de ter poses incríveis. Essa expectativa não pode estar com a gente. Essa expectativa pode até estar com os pais, mas com a gente não. A gente tem que ser muito ciente que isso pode não acontecer. E passar todas essas informações para a família. A família tem que ter total tranquilidade de que você vai fazer só o que é possível. E se isso for explicado desde o início, também vai acontecer. Outra coisa que acontece muito, não sei se acontece com vocês. A mãe de cesariana, que ela acabou de fazer uma cesárea. O ideal é a gente fazer a foto com o bebê tendo entre 8 e 15 dias de vida. Não mais... 8 não, desculpa. Entre 5 e 15 dias de vida. Sendo que eu gosto de fazer com menos de 12. Sendo que eu gosto de fazer com menos de 10. Se possível, entre 8 e 10. Tipo assim, esse intervalo de 2 dias. Tem motivos fisiológicos para isso, para que seja nesse período e que aconteça dessa forma. E o principal motivo disso é os reflexos. Quando o bebê é novo demais, os reflexos estão muito ativos. Não que eles não estejam depois, mas eles estão ativos num nível muito forte. E depois, quando os reflexos eles abaixam, quando não tem mais reflexo, que começa a diminuir, aí começa a cólica. E começa o período de sono dele ser mais acordado. E isso acaba atrapalhando o bebê para sempre, né? Acaba atrapalhando o nosso ensaio o tempo inteiro. Se a gente consegue prevenir, pegar nesse espaço de tempo que seja provavelmente do sono melhor do bebê e que ele ainda não tenha tanto reflexo, a gente tem mais probabilidade de fazer um ensaio bem. Só que a mãe de cesariana, eu tô com ponto, eu tô operada. Por isso, quando vocês têm estúdio, a importância de ter um estúdio que o canto da mãe seja confortável. Para que vocês possam falar, olha, lá vai ter um café, lá vai ter um bolo. Oi, Letícia, tudo bom? Obrigada. Lá vai ter um café, vai ter um bolo, vai ter uma almofada de amamentação, um travesseiro, o que vocês puderem oferecer para a mãe, para ela se sentir confortável e entender que o que ela está fazendo em casa, ela vai fazer no teu estúdio de boas. E se vocês não têm estúdio, se vocês vão na casa do cliente, se é lá que vocês têm que estar. A importância da mãe ter confiança em você é o como você vai lidar com o seu material. Não dá para chegar na casa da família com as coisas em saco de lixo,
em saco de supermercado, com as roupinhas em saco de supermercado. Parece coisas óbvias de falar, mas às vezes, quando a gente não tem onde carregar as roupas, a gente bota onde dá. Porque a gente realmente acaba precisando botar numa saca para levar os wraps, levar tudo. Mas assim, quando a gente se habilita a trabalhar com recém-nascido, a gente tem que entender que precisa de um certo investimento. A gente vai ter que investir em própria, a gente vai ter que investir em layer, vai ter que investir em roupinha. Eu quase não trabalho com roupinha, eu trabalho muito pouco com roupinha. Só com bebê conta é muito fácil. Eu tenho muita roupinha, mas por característica minha, eu gosto do bebê pelado. Eu adoro bebê pelado. Eu não gosto tanto do bebê com roupinha. Eu gosto que mostre o corpo, gente, que é a hora mais linda do corpinho dele quando ele nasceu. Com 3 meses, 6, não sei o que, a gente enche ele de roupa, de não sei o que. Mas quando é recém-nascido, eu gosto muito dele pelado. Bom, mas se eu vou pra casa do cliente, e o cliente, a gente tem que mostrar que a gente é profissional. Não importa o preço que a gente tá cobrando, não importa se é de graça para treinamento. A gente tem que mostrar o nosso profissionalismo. Então, vocês fazerem umas sacolas daquela de TNT, comprar os saquinhos que são super baratos com aquele negocinho que fecha, né, que eu esqueci o nome, colocar os wraps separados ali, mostrar um cuidado, mostrar capricho, numa mala de viagem, tudo muito bem organizado, muito bem colocado, por mais simples que seja. Esse capricho, ele vai valer muito mais do que qualquer coisa. Porque se a gente tem que trabalhar com o material todo higienizado, a gente não pode enfiar ele em qualquer lugar que não seja higienizado para isso. Levar realmente tudo limpo. Isso tudo vai fazer diferença. Uma vez me perguntaram num curso se eu for na casa do cliente, mas e se o cliente não for tão limpo? Se a casa não for tão limpa? Se tiver gato em cima do sofá? Se tiver tudo misturado? Se tiver tudo, né, aquela coisa toda? Até isso a gente vai ter que falar com os pais. Não que na casa da pessoa tá suja, né? Não precisa ter a falta de educação. Mas que a gente vai ter que adequar aquele ambiente para um ambiente sem pelo, para um ambiente que não possa ter poeira. Não é pela criação, o bebê vai continuar ali pro resto da vida. Ele vai ficar ali, ele vai ser criado da forma ali que a família quer. Mas ele pode ser que ele espirre. Ele acabou de sair da barriga da mãe, ele ainda não se adaptou com o ambiente externo. Ele não está acostumado aqui do lado de fora para entender que se aquela poeira que a gente começa a mexer nele, começa a fazer, ele vai começar a espirrar, vai começar a tossir, a gente não vai fazer nada. Então, tanto conforto na nossa casa, quanto capricho na casa dos outros, é essencial para um primeiro passo de abordagem da família, para que a família tenha confiança na gente. Essa confiança, ela é fundamental para o bom andamento do ensaio. Não sei se vocês já passaram por isso. Vó. Se o bebê começa a chorar, a avó, ela acha que ela é a milagrosa da situação. E às vezes até é. Que ela vai pegar o bebê, não, me dá ele aqui, não sei o quê. Só que assim, a sessão, ela não pode sair das nossas rédeas. Porque isso não é só porque a avó vai pegar. A gente tem que deixar as coisas de acordo com o que a gente concorde e a gente sinta segurança. Senão vai nos abalar emocionalmente. Quem nunca? Quem nunca ficou super nervosa, que o bebê não parava de chorar? A mãe tá ali e você mesmo sem saber o que fazer. A avó vem, pega e aí você fica insegura de pegar o bebê de volta para começar a fotografar. Então, bom, partindo desse princípio que a gente não pode deixar o bebê chorar, porque se o bebê chorar, é o primeiro passo se o bebê chorar, é o primeiro passo para a mãe ficar desesperada e normalmente a avó perto. Ficar desesperada e isso ser um péssimo andamento para nossa sessão. A nossa sessão não pode passar por isso. O bebê tá no colo da mãe, ele tá mamando, ele terminou de mamar, a gente colocou ele em pé, esperou um pouquinho para esse leite descer, o bebê não tá dormindo, ele o tempo inteiro de encontro com a barriga da gente. Ele vira aqui, de lado, gruda ele na nossa barriga, deixa ele bem grudadinho na nossa barriga e dorme. E ali, ali a gente consegue ter a tranquilidade dele não estar chorando, dele não estar... da gente normalmente conseguir acalmar ele. Ele não dormiu, a gente deixou um tempinho ali com a gente, deixou ele fazer um pouquinho da digestão do leite, porque a barriga fica cheia, né? Se a gente amarrar ele, a perninha vem aqui. Se a gente amarrar ele e tiver com esse líquido na barriga, ele vai ficar empanzinado, ele vai ficar se sentindo mal. E essa sensação dele fica horrível, entendeu? Então, não rola, não dá pra fazer. E nesse momento, a gente partindo desse princípio,
que a gente tem que deixar a família calma, que todo mundo ali tem que ficar muito tranquilo. A gente vai pegar o bebê e vai enrolar ele. Eu não sei se a maioria tem flocate, não tem flocate. Eu tenho flocate, tenho alguns flocates, mas tem pelo, tem manta com textura, cobertor com textura, tem um monte de coisa. Criatividade é que não pode faltar e aprender a fazer serviço manual, gente. Desculpa, vou abrir um parênteses aqui. Quando eu comecei a fotografar, eu faço tricô super bem. Eu sempre fiz tricô, eu sou das antigas, a minha avó me ajudou a me criar, então ela me deixava 2 horas fazendo tricô em casa, me deixava fazer um monte de coisa. Então eu sei fazer tricô muito bem. Então quando eu não tinha dinheiro nenhum para fazer nada, quando eu não tinha a menor perspectiva de fazer nada, de ter dinheiro para comprar, eu que fiz todas as minhas leias, eu que fiz tudo de tricô meu. Então assim, e que eu uso até hoje. A maioria das minhas fotos, as leias, são coisas que eu fiz. Depois comecei a ganhar dinheiro com isso e aí eu comecei a comprar, mas eu ainda adoro as coisas que eu faço. Então assim, colocou ele enrolado, vai pro pelo ou pra textura e vamos fazer saco de batata. É o primeiro. O famoso saco de batata, é nele que a gente começa, é nele que a gente vai. E a gente começa com o saco de batata, vai deitar o bebê. Quem tem lente macro vai fazer as macros. Isso aí a gente já rendeu 15, 20 fotos. Olá! A gente já rendeu 15 ou 20 fotos nisso. Só nessa brincadeira. Eu tenho ensaios de 10, 20 e 30 fotos. Eu não tenho ensaio de mais de 30 fotos. E assim, eu quero que a família compre fotos diferentes uma das outras. Eu não quero que a família fique com um monte de foto igual. Para mim, as fotos elas têm que ficar diferentes. Elas não podem ser... Eu vou estar vendendo, sabe? O bebê tá assim, ó. Aí você só, sabe? E tudo igual, e a foto e o ensaio é caro e não rola. Então, se nesse primeiro momento eu já consegui fazer umas 10 ou 15 fotos, cara, minha sessão tá feita. Eu terminei de fazer isso no puff. Do puff eu vou pro cesto, vou pra uma gamela, faço canguru, que é aquela posezinha assim. Aí depois eu deixo a perna enrolada, já tento tirar o bracinho. Isso o bebê já normalmente, gente, assim, 98% dos casos, o bebê já embarcou. E quando eu vou tirar o wrap, que isso já passou uns 40 minutos, que é o tempo mais ou menos que eu demoro para fazer isso, quando eu vou tirar o wrap, se ele não tiver com uma cólica tão forte, que pode ser que a cólica realmente seja muito forte, mas se ele não tiver com essa cólica tão forte, ele vai dormir, ele vai ter dormido. E aí a gente consegue fazer poses no puff. Óbvio que fazer o wrap primeiro tem um problema muito grande, que é a pós-produção. Eu entrego o meu trabalho inteiro editado em Photoshop. E por isso que eu demoro, às vezes, um pouco para entregar. O trabalho em Photoshop para deixar aquela pele deslumbrante, aquela pele, né, gente? Ai, vida, podia ser assim a minha. Para deixar aquela pele escandalosa, é um trabalho de pós-produção. O que adianta pra gente na hora da fotografia? Lá eu tô falando específico de newborn. A gente trabalha em diafragma 2.5. Eu trabalho com diafragma 2.5. Eu trabalho com flash. Então, meu ISO é 100. Nitidez, top, 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 cravado, cada poro perfeito. Mas se eu trabalho num F2.5, eu tenho que saber que meu ponto de foco ele tem que estar cravado no lugar certo. Eu não posso estar fotografando o bebê, a cabeça do bebê, e o ponto de foco está no queixo. Vindo daqui, e o ponto de foco está aqui. Então, assim, vocês têm que estar com o ponto de foco cravado certo. O ângulo tem que estar certo. O enquadramento, às vezes, a gente ajusta. Na maioria das vezes é para ajustar uma coisa ou outra. Mas o ângulo ele tem que estar certo. Então, o ensaio é a captação da imagem, que eu fotografo ela inteira em RAW. Da captação dessa imagem, eu vou levar para o meu editor de foto, no meu caso, Photoshop, e vou fazer o tratamento de pele. E que demora. Não é uma coisa rápida. Eu demoro uns 15 minutos em cada bebê. Dependendo, tem bebê que lotar de brotoeja, né? Depende. Então, a gente tem que analisar que quando a gente faz o ensaio inteiro enrolado primeiro, que a gente começa com o bebê o tempo todo, né, amarradinho no wrap, que começa o tempo todo assim, vocês têm que pensar que na pós-produção a gente vai ter muito mais trabalho. Porque a perna vai estar toda marcada, né? Marcado, de apertado. Vai estar todo marcado. Vai ter muitas áreas vermelhas, manchas vermelhas da parte que estava mais apertadinho, né, e tal. E isso tudo na pós-produção vai dar muito mais trabalho pra gente. Por isso que quando o bebê tá bem, a minha opção é começar com ele no puff pelado, se tiver que enrolar, enrolar depois. Mas
como eu disse antes, o nosso tema é bebê difícil. E, gente, eu acho até que eu nem coloquei na live o tema. Ai, eu vou começar a melhorar nesses dias. Vou começar a deixar mais organizado. E entender que a gente vai ter muito trabalho depois. Que esse trabalho, ele vai vir. E assim, tem que estar muito conversado com a família, várias coisas. Porque a grande massa, a grande 99,9% das pessoas acham que fotografar é somente tirar foto na hora. Que não tem nenhum trabalho após isso. Que isso é algo que não faz parte, né, da foto. Que você, não, me entrega assim mesmo. Pode ser, não, essa você não precisa. Você não vai me entregar todas as fotos? Mas você pode, mas não precisa tratar, não. As pessoas acham que é igual botar no Instagram, né? Que passa o filtro, né? Passou a ferro, passou o filtro, tá tudo feito. Eu acho que é o que a maioria das pessoas que não entendem tanto de fotografia pensa. Isso tem que ser muito conversado. O teu trabalho, ele não é somente ali as fotos com o bebê, é o trabalho da pós. Se eu fiquei 1h30 no ensaio, ou 3 horas no ensaio, ou 2 horas no ensaio, eu vou ficar depois em 20 fotos, mais 3 horas, porque é a média que eu demoro para fazer edição de fotos newborn, de 20 fotos newborn. É o tempo mais ou menos que eu demoro. Então, pensando dessa forma, o meu trabalho ele não se resume a tirar as fotos, ele se resume no conjunto da obra, que é o na hora e o depois. E eu não vou entregar foto sem ela estar com o serviço inteiro, completo, total, feito. Eu não tenho como pensar que posso fazer isso, entendeu? Porque isso vai desvalorizar demais o meu trabalho. Vai desvalorizar ele em 98% dele. Se vocês virem, eu vou separar as fotos aqui. Na realidade, eu ia ter separado hoje, gente. Mas eu achei que eu ia conseguir iniciar o compartilhamento aqui de tela pelo Facebook. Porque tem um negócio aqui de compartilhamento de tela e não dá. Então eu vou ter que fazer pelo OBS. E eu vou preparar isso para mostrar para vocês. E provavelmente amanhã, quando eu mostrar o bebê. Lembra que amanhã eu vou pegar uma filmagem de bebezinho que não estava dormindo. E vou mostrar essa vermelhidão dele também para vocês verem o que eu quero dizer com isso. Como que a gente tem que lidar na pós-produção, o que essa vermelhidão ela pode afetar o ensaio da gente. Tem muitos fotógrafos que não trabalham com Photoshop, que trabalham só com Lightroom. O Lightroom ele vai corrigir a cor, mas ele não tem a... Como é que se fala? Ai, gente, como é que é o nome? Ele não é tão específico, não é esse nome não, esqueci o nome. Ele não é tão específico, ele não é tão certeiro. Se eu tenho uma mancha vermelha, ele não trata só aquela mancha, ele trata o corpo inteiro. Ou então eu posso pegar aquelas ferramentas com pincel e tentar tirar só ali. Mas ele não chega a metade da precisão e a metade dos recursos que o Photoshop dá para em 2 movimentos você conseguir limpar isso. Tirar também qualquer brotoejinha, que o bebê é lotado de brotoeja, tirar as brotoejas do bebê com Lightroom, com aquela ferramentinha que é uma bolinha que você copia ao lado, ela não tem precisão nenhuma. O Photoshop te dá uma precisão impecável. Depois vocês vão no meu Instagram, dá uma olhadinha nas minhas fotos, abre bem, pega a pele do bebê, pega o rostinho do bebê. E se vocês são fotógrafos, dê uma comparada no trabalho que vocês fazem. Cada um faz o trabalho de uma forma, né? Isso eu gosto, Fernanda, daquela foto, daquela pele de porcelana. Eu gosto daquela, até meus bebês de acompanhamento. Eu gosto daquela foto, aquela pele dos sonhos. É essa pele que eu quero botar no bebê, porque eu acho que é a maneira que a gente enxerga o bebê. A gente enxerga ele com essa pele deslumbrante. E essa pele deslumbrante a gente só vai conseguir no Photoshop. O bebê, quando ele já tem 3 meses até 1 ano, a pele dele é impecável por ser impecável. Aí já começa a ser um outro patamar. Mas quando é recém-nascido, não. Porque vocês pensa assim, ele estava num ambiente líquido na barriga da mãe. Ele estava completamente imerso em líquido. Quando ele sai pela primeira vez na vida dele, o ambiente externo é um ambiente que ele entra em contato com o ar. A pele dele começa a ter muita reação. E essa reação pode dar protueja, pode descascar. Tem uns bebês que tem muita caspinha. Às vezes essa caspa ela vem pra pele. A minha filha teve isso. A pele dela aqui
era grossa. Eu tinha que tirar na época, era com óleo Johnson, era horrível, gente, ficava caindo, aquilo era horroroso. Já apareceu pra mim bebês com a mesma coisa que a minha filha teve. Então, é muito cagada. Perto de nascer, é tudo cagada. Com raríssimas exceções. Ainda mais bebê de 10 dias. Então, isso tudo tem que ser mudado. Gente, quero conversar com vocês agora daqui. Eu vou estar aqui. Queria perguntas, porque eu estando falando sozinha, tem gente aqui me assistindo, tem gente me vendo. Se vocês tiverem perguntas para mim, me façam. Ali no Instagram tem uma interrogaçãozinha, um quadradinho com interrogação, que quando você está na live, ali você consegue fazer pergunta e eu consigo mostrar a pergunta na tela. Então eu vou estar aqui todos os dias, a partir de hoje, às 10 da manhã. Só a semana que vem, que eu acho que tem um dia, mas eu vou avisar com antecedência, que não vai poder ser às 10 da manhã. Eu quero falar muito de marketing. Graças a Deus, a minha agenda, ela é bem cheia. Ela sempre foi. Agora estamos na pandemia, é uma situação diferente. Mas a minha agenda era lotada. E eu não conseguia ter tanta dedicação à rede social. Mas eu estudei muito, porque é uma coisa que eu gosto muito. Então eu entrei um monte de curso. E, gente, eu fiz tudo que vocês podem imaginar de rede social. E eu entendo como ela funciona. Às vezes eu não consigo nem aplicar tanto pra mim, pela falta de tempo. É verdade, Jaque, você arrasa. Pode continuar perguntando, por favor. Eu não consigo agir tanto pra mim em relação à rede social da forma que eu sei. Mas o que eu sei, eu gostaria muito de passar pra vocês como é que funciona. Então, um dos temas que eu quero falar é sobre como vocês ganharem cliente boca a boca e por que as fotos não têm tanto engajamento. Como é que funciona a rede social? Não sei se a maioria de vocês entende um pouco disso, como é que o Facebook e o Instagram funcionam e como é a melhor maneira pra gente burlar isso, sem gastar tanto dinheiro e sem estar tão envolvido. Então isso vai ser um dos temas. Eu vou te falar mais o que eu vou falar. Como fotografar newborn sem assistente. Eu trabalho com assistente e eu sempre trabalhei com assistente a minha vida toda. Desde que eu comecei. E eu acho que deve ter assistente. Eu sou do tipo de pessoa que acha que assistente é essencial para o nosso trabalho. É uma coisa que, para a gente conseguir fazer as fotos mais difíceis, a gente necessita de assistente. Senão a gente não vai fazer, não vai ter como. E pela segurança do bebê. Então, na realidade, deixa eu falar mais um pouco aqui. Demais do que vai ter. Como vender mais fotos? Que forma que vocês podem ter para conseguir vender mais fotos no ensaio de vocês? No ensaio newborn ou qualquer tipo de ensaio. Que momento que é? Eu já sei que muita gente deve saber que tem que selecionar na hora. Isso é um fato, tem que selecionar na hora. Isso não é mentira, mas existem outras formas também. E de ser muito leal com o cliente. O que o cliente mais espera da gente, que ele sempre vai estar com a gente, é a lealdade. É não pensar que é não achar que a gente está querendo se aproveitar de uma situação para vender mais. E sim, a gente mostrar para ele que o serviço está maravilhoso e que ele, naquele momento, e único e exclusivamente naquele momento, ele pode ter a chance de ter mais fotos. Eu vou falar um pouco da minha história, que assim, a minha história, assim, é minha, né? Mas eu acho ela bem interessante para quem está passando por situações difíceis. Porque a minha entrada na fotografia foi através de uma forma que eu estava passando por um problema muito grave. E a fotografia foi 10 pra mim. Bom, e eu tô com uma lista, se eu mostrar pra vocês, peraí. Aqui não. Lembra que eu falei que eu ia estar preparando? Peraí. Ai, meu Deus, agora não vai aparecer, Tudo isso aqui são anotações que eu fiz, não sei se estou conseguindo ver. Tudo isso aqui foram anotações que eu fiz para eu começar a fazer essas lives e eu começar a fazer finalmente o que eu queria fazer na internet, que era estar mais presente e compartilhar informação. Que era uma coisa que eu queria muito. Para isso, eu montei um grupo que tá aqui no Facebook, que vai estar tudo aqui na minha página, e quem se interessar por fotografia newborn, vai para esse meu grupo. Eu não sei se eu consigo, ainda não sei mexer aqui direito, tem que procurar ver como é que é. Eu quero colocar, eu acho que eu vou conseguir colocar aqui sim. Peraí, acho que vocês continuam me vendo, né? Deixa eu entrar aqui, eu quero ir lá no meu grupo. Deixa eu ver se eu não vou fazer besteira, né? Aqui, não posso sair agora não, tinha que ter pego o link antes. Bom, mas eu vou colocar aqui, assim que terminar a live, eu vou colocar aqui nos comentários. Se alguém souber como é que faz isso enquanto eu tô aqui, eu agradeço. Eu ainda tenho que aprender a mexer nisso direito.
O nome do grupo é Guia Newborn, tá? É um grupo privado, mas que é privado porque só porque eu quero que seja para quem esteja interessado em fotografia newborn. E lá eu vou colocar todas essas lives, vou colocar informação, eu vou querer que seja um lugar de troca, que vocês vão ter liberdade de colocar as fotos de vocês para eu analisar, caso vocês queiram. Mostrar experiências de vocês, ensaios de vocês. Tudo isso vai ser nesse grupo. E eu quero estar... Eu nunca movimentei muito grupo em Facebook. Na realidade, eu parei e passei muito tempo afastada do Facebook, ficando só Instagram. E só que o Facebook ele nos dá muitas ferramentas, ele nos dá muita opção de poder fazer coisas interessantes. Exemplo, a live. A live tá aqui, a live vai ficar aqui. Ela vai ficar guardada, entendeu? Então, assim, se eu quiser mostrar depois, se eu quiser pegar um pedaço da live, o Facebook me dá isso. Então, eu vou colocar vou deixar esse grupo para quem realmente quer. Deixa eu ver se apareceu aqui, peraí. Não. Gente do Face, me deixa uma vez no Instagram, me deixa uma pergunta. Vai dar um coração pra mim, participa aí. Tem pouca gente, mas tem. Vamos lá, depois no final do dia vocês vão ver, vai começar a aumentar gente a beça aqui. Todos os dias vai ser às 10 horas, tá? Bom, aí no grupo vai ter isso. Lá no Telegram, eu coloco, por exemplo, eu vou terminar essa live agora. Eu vou fazer um áudio lá sobre o que teve dessa live e o que a gente conversou e o que foi legal. E eu vou pedir para vocês fazerem um favor para mim. Quem tiver, tanto aqui no Facebook quanto aqui no Instagram, eu vou deixar uma foto. Na última foto que eu tenho lá no Instagram, eu vou pedir para vocês deixarem o que vocês acharam dessa live. O insight, o pensamento, o que eu pude acrescentar para vocês. Eu vou pedir para vocês deixarem isso lá para mim. E aí eu vou saber que vocês estavam aqui. E aí, se vocês puderem deixar mais uma coisa, hashtag Guia Newborn, que também é a mesma coisa que eu faço lá, que eu tenho uma lista lá de vários vídeos de Guia Newborn, que a ideia é essa, o nome vai ser Guia Newborn. Então bota a hashtag Guia Newborn na última foto, que eu vou publicar, assim que eu terminar aqui, eu vou publicar a foto, tá? E aí vocês deixam o insight que essa live ajudou vocês. Ai, que bom, Lu. Pode botar lá, olha. Guia Newborn. Eu vou colocar no final daqui o link, assim que eu fechar a live. Eu vou botar nos comentários de vocês. E eu vou dar uma olhada direitinho pra eu não dar mancada amanhã de como vai fazer, tá? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, novamente, às 10 horas, eu conto com a participação de vocês. E eu conto com as perguntas de vocês, tá? Amanhã eu quero falar sobre marketing. Eu vou mostrar o bebê, que eu falei que eu ia mostrar, mas eu quero falar sobre marketing, marketing digital e as diversas formas de marketing que vocês podem trabalhar. A gente está numa época de pandemia, né? A gente está numa época de muito... Fotografia não é uma coisa que você vai conseguir trabalhar, porque você não está podendo... Quem trabalha com evento, a Lu trabalha com evento também. Não vai ter evento até ano que vem, gente. Sinto informar, mas eu acho muito difícil, por todo mundo que eu converso, ter evento até ano que vem. Vai ser a última coisa que vai voltar. Só quem realmente trabalha com coisas mais próximas, até mesmo newborn, os gestantes, que é uma coisa que não tem aglomeração, eu acredito que isso tudo retorne, por todo mundo que eu tenho conversado, que eu conheço bastante gente da área de saúde, eu acredito que até agosto isso tudo retorne. Então, assim, nada melhor do que esse tempo que a gente está agora para a gente se dedicar a estudar e pensar que a gente vai vir por momentos bem difíceis. Só que, assim, os momentos difíceis é nele que a gente trabalha, porque ele pode ser, para muitos, ele pode ser um momento difícil, mas para uma grande parte ele pode ser uma oportunidade. Então tentem pensar em que oportunidade é essa na vida de vocês. O que vocês podem aproveitar a partir desse momento para essa oportunidade. Entenderam? Então pensem nisso. Um outro recadinho também que eu quero dar, que eu vou ficar dando todo dia. Eu montei uma série de aulas, que vai ser uma semana, vou dar um webinário, que vai ser no dia 1, 3 e 5 de junho, às 8 horas. E só vai estar no webinário quem se inscrever nele. Ele precisa de uma inscrição, porque o vídeo não vai ser aberto, não vai ser igual é aqui. Nele eu gravei muita coisa, ele já está pronto. Eu gravei muita coisa.
Tem vários vídeos, tem aula inteira com bebê de verdade. É aula de bastante tempo com bebê de verdade, falando de iluminação, falando de ângulo, falando de uma série de coisas. Lá na minha bio do Instagram tem o link para esse webinário. Então, eu conto com vocês nele também e conto com vocês todos os dias aqui. E não esqueçam do grupo. Vamos lá, tem vários lugares pra gente se comunicar. Grupo do Telegram, que também o link tá lá na bio do Instagram. O meu grupo aqui, que vai ser de muito mais interação de vocês, para vocês poderem mostrar trabalhos de vocês. Podem ser trabalhos antigos, o que for, que vocês queiram ajuda. Dizer o que vocês fizeram, que a gente possa comentar nesse grupo aqui do Facebook. E ainda vamos ter esse webinário, que esse webinário está preparado com todo carinho, com tudo. Deixa eu ver, ó. Fernanda. Bom, com certeza. Então, o que acontece? Realmente, é a Jane, né? Tudo bem, Jane? Então, realmente, para você trabalhar com newborn, por que o essencial é você gostar muito? Porque tem que ter muita paciência. E quando a gente não gosta tanto de uma coisa, a nossa paciência, ela, normalmente, né, na maioria das pessoas, ela corta mais rápido. A ideia da assistente não é para fazer com que a gente... eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Ela não vai nos ajudar a passar melhor por isso, pelo fato da paciência ou de gostar ou não. Ela vai nos possibilitar a segurança do bebê e possibilitar fazer as fotos mais difíceis, que são as fotos de fusão de imagem, as fotos que o bebê tá no baldinho assim, que o bebê tá no baldinho assim, com uma mãozinha, porque a gente precisa de alguém para segurança. E se a gente quer trabalhar com fotografia, ganhar dinheiro com fotografia, que eu acho que todo mundo aqui trabalha por gostar, mas também porque quer ganhar dinheiro. Se a gente trabalha por dinheiro, primeiro, a gente tem que trabalhar por paixão. A gente tem que gostar muito do que a gente faz, porque assim é o maior passo que a gente vai ter para fazer bem alguma coisa. Segundo passo é saber se você se identifica com o newborn. A assistente, eu acho ela essencial. E você pode cobrar ela botar isso no ensaio. Com R$50 você paga uma assistente. Você consegue repassar R$50 do seu ensaio para você pagar assistente e treinar essa assistente. Mas não vai ser ela que vai te facilitar a vida. Entendeu? Ela não tá ali para te facilitar. Ela tá ali para que seja possível fazer outras coisas. Eu não deixo o bebê com assistente. O bebê fica comigo. Eu não deixo o bebê nem com a mãe. Até vou explicar isso. Quando o bebê chega no estúdio, eu evito que o bebê fique com a mãe a maior parte do tempo. O bebê fica comigo. Por quê? Primeiro porque o bebê já tem olfato. E o cheiro que ele reconhece é o da mãe. Então, se ele estiver no colo da mãe, muitas vezes ele quer mamar o tempo todo. Ele fica buscando peito, ele fica buscando recursos de sobrevivência, que é o instinto dele. A gente tirando ele do colo da mãe, a gente corta esse olfato e a gente minimiza isso. Segundo, teoricamente, todos nós temos que saber as técnicas dele dormir, que a mãe ainda não sabe. Por mais que ela trabalhe por instinto, a gente tem que saber as técnicas de dormir. E a gente vai aplicar essas técnicas para um bebê dormir e tomar as decisões. A assistente, ela tá ali nessa hora para me ajudar no sentido de... Pega aquela leia, pega aquele flocate, arruma não sei o quê, arruma não sei o quê. Tá, isso tudo. Comecei a fazer as fotos com o bebê, ela passa para um outro patamar, que é meu anjo da guarda. Ela é o anjo da guarda do bebê, porque a partir do momento que eu me afasto com a câmera, ela tá ali para tomar conta dele. Entendeu? Verdade, isso mesmo, Jane. Quem não tem paciência, foi uma boa observação. Não dá para trabalhar com newborn sem paciência. Não dá. Assistente eu acho essencial pela segurança deles. Eu acho essencial, mas existe maneiras de fazer com segurança sem assistente. Mas entendendo as limitações de fotos que vocês têm que fazer e não se arriscar muito para a segurança do bebê. Mas a primeira coisa é saber se você ama, porque, gente, tem que ter paciência. Principalmente quando vocês estão aprendendo. Que a pessoa ainda não sabe. Eu sei porque eu passei por isso, gente. Passei muito por isso. Eu fiz ensaio já de 8, eu já fiz ensaio de 9 horas. Eu tava aprendendo, tem noção? Hoje em dia eu paro pra pensar nisso, eu falo, Virgem Santíssima, como é que eu pude ficar 9 horas com o bebê? E essa situação de eu ter ficado 9 horas é interessante pra contar também. Por quê?
Teve uma mãe, eu acho que eu vou ter que encerrar a live do Face, gente, do Instagram, senão eu não vou conseguir salvar. Eu vou continuar aqui no Facebook. Vocês não querem vir pro Face, não? Porque já vai fazer, daqui a 3 minutos ela vai fazer 1 hora, e eu não consigo salvar ela se eu não fechar aqui. Vai pra minha página, Fernanda Bugarelli Fotografia. Vem pra cá que eu vou ter que encerrar daqui a 1 minuto. Aí. Eu vou contar essa situação que eu passei com um bebê com 9 horas de sessão. Na realidade foram 2 vezes. Gente, meu Deus do céu. E o que eu faria hoje em dia para evitar essa situação? Uma delas, o pai queria todas as fotos. O pai estava desesperado por todas as fotos. Ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou encerrar aqui.